Antes da professora fazer a leitura e analisarmos um pouquinho, vamos saber. Palavras terminadas com ice, com 2 S's, e ice com C. Existem muitos sons da nossa língua que são pronunciados da mesma forma. Ouçam, ice, ice. Na pronúncia, não há diferença. Mas quando são escritos, são de maneiras diferentes. É o que acontece quando as palavras terminam com ice, ou C, ou ice com 2 S's. Por exemplo, meiguice, dormisse, maluquice, explodisse. Para não ter dúvidas quanto à escrita, observe. A palavra com a terminação ic, com o C, são substantivos. Por exemplo, tolice, burrice, tagarelice. E as palavras com a terminação ic, com 2 S's, são verbos. Por exemplo, seguisse, sorrisse, abrisse. Portanto, quando as palavras são substantivos, nomes, elas são usadas também como nomes, então nós escrevemos com a terminação C, IC, com a letra C. E quando são verbos, ou seja, indicam ações, nós usamos os 2 S's. Vamos definir o verbo. Verbos são palavras que indicam uma ação, sensações ou fenômenos da natureza. Exemplos: o falar, o catar, o dizer, o nadar, correr, comer, chover, trovejar, amar, sofrer e etc. E a definição do substantivo nós temos dentre muitos, mas para que vocês entendam e foquem no que a professora está dizendo, é a palavra usada para denominar nome de coisas, pessoas, lugares, um ser e sentimentos. Substantivo próprio dá nome aos seres, ou seja, o ser é nomeado particularmente e é representado pela letra inicial maiúscula, como Maria, Terra, São Paulo, etc. E são substantivos comuns aqueles que dão nomes aos seres da mesma espécie, animais, plantas, objetos, de forma genérica, como por exemplo, cachorro, flor, faca, dado, gato e etc. Tendo essas definições, vamos à leitura do nosso poema. Alegria de viver com ela, aquela menina linda com toda a sua meiguice, me encantava os olhos e me enchia o coração. Me convencia a fazer peraltices que eu duvidava que poderia. E se eu sorrisse, então, ela se alegrava ainda mais e não se importava com quem visse toda aquela tolice. Há quem julgava ser pura chatice, mas não se culpava com todas as doidices que fazia. Apenas não queria chegar na velhice sem ter aproveitado a vida. Eu agradeço a cada esquisitice que me fez fazer, a cada minuto que passei com ela, porque sabia que quando ela partisse, minha vida se tornaria novamente uma chatice. Ah, menina linda, nunca me deixes assim, sem tua alegria de viver. Autor Karen Oliveira. Estrutura do poema. Nós temos de forma, como podemos assim dizer, forma bonita de se escrever, né? Poetiza um assunto, embeleza o assunto, embeleza as frases. Alegria de viver com ela. Quem seria essa ela? Alguém importante para Karen Oliveira, que foi a autora. Nós temos rimas, provavelmente sim ou provavelmente não. Essa vocês é que devem responder. Mas nós temos as palavras que precisamos usar na atividade. As palavras meiguice,
peraltice, tolice, chatice, velhice. São palavras que têm a terminação em A e doidices. A terminação ice, escrita com a letra C. E essas palavras, elas são classificadas como? Por que elas foram escritas com a letra C ao invés dos dois S? Qualquer coisa você volta no vídeo que você consegue entender. E as outras palavras que estão com o som dos C também, mas escrita com dois S? Por exemplo, partice. Verifique como é a escrita da palavra partice, da palavra sorrisse. E se você achar mais alguma, é só colocar na atividade. Justifique o porquê essas palavras são escritas com SS e por que ela está sendo escrita com C. Temos motivos. Ela é verbo ou ela é substantivo? Quais são verbos, quais são substantivos? Voltando à estrutura do poema, está escrito um pouquinho diferente, né? Por quê? Poema é diferente de poesia. A poesia, ela tem uma estrutura. Porém, o poema nem sempre precisa seguir a mesma estrutura daquela com versos separados. Da forma que nós vemos assim, parece que nem acaba, né? A linha. E aí já começa o outro verso. Nem sempre é assim. O poema, ele dá uma liberdade para o poeta. Então, ele pode, inclusive, escrever muitas vezes em forma que a gente pode até confundir, né? Como se fosse uma narração. No entanto, é um poema. Por quê? A nossa autora Karen Oliveira, ela retrata algo importante para ela com palavras bonitas, expressivas. Ela coloca os sentimentos nessa personagem, vamos assim dizer, nessa pessoa que ela não diz o nome e que nos faz pensar quem seria a ela da Karen Oliveira. Já sabendo, vamos trabalhar.